Muito boa noite. É água, tá? Sejam todos muito bem-vindos à live número 6 aqui deste Instagram. Esse é o momento onde eu respondo as dúvidas que vocês deixaram na caixinha da semana. E desta vez, assim como eu fiz na live 4, se eu não me engano, eu deixei aqui outra pessoa escrever as perguntas. Porque na última vez que eu fiz isso, vocês ficaram rindo das minhas caras e bocas, surpreso com as perguntas, então eu quis fazer da mesma forma. Como sempre, pelo visto, as pessoas que colocaram as benditas das perguntas aqui não vão aparecer, tá tudo certo. Depois elas escutam no YouTube normalmente e me mandam os feedbacks que elas acharam das respostas que elas mesmas queriam ouvir. Pelo menos era essa a intenção. É água, já disse, mas só repetindo, é água. É o único copo que eu achei próximo aqui. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Outra coisa, antes de eu começar. Se você quer que a sua pergunta venha seguida com o seu nome, por favor, quando você fizer esta pergunta, me diga, que daí eu falo o seu nome aqui. Eu tô vendo, tem um nome aqui que a pessoa quer que seja citado, depois eu vou ver se a pergunta é interessante ou possível para colocar aqui. Tem algumas que não dão tão certo assim, mas vamos lá. E aí, se tudo isso funcionar, eu coloco o seu nome. Do contrário, depois a gente conversa no privado. Primeira pergunta, como ter... como a letra não é minha, entendeu, né? Como fazer para o relacionamento não cair na rotina? Como fazer para o relacionamento não cair na rotina? Não tem como. Não tem como relação não cair na rotina. Principalmente quando a gente pensa em relacionamentos a médio e longo prazo. Em algum momento vocês vão se ver em algum tipo de rotina. Vamos considerar que todo relacionamento possui fases, algumas diferentes de outras. E dentro destas fases, pode ser que vocês estejam ali encaixados, pensando da mesma forma, ou pode ser que não. O que acontece é, se vocês estão pensando da mesma forma, olhando para o mesmo viés, já é uma rotina. Se vocês estão olhando para um viés diferente, é uma rotina, porém individual. Então, assim, esqueça essa ideia muito romantizada, muito maravilhosa, que não tem como um relacionamento cair na rotina. Não, tem e o relacionamento vai. O problema, ou a questão, melhor dizendo, é o que você vai fazer quando isso acontecer. Vocês precisam criar os seus meios para que essa rotina não seja o que, na maior parte do tempo, vai fazer o relacionamento funcionar ou não. Deve existir algumas coisas para que vocês observem que existe um mundo diferente do que o relacionamento de vocês está vivendo ou conseguindo viver naquele momento, tá? Então, sair para algum lugar e assim, não necessariamente precisa ser algo caro, mas sair para algum lugar, se possível viajar, sair com outros casais, casais que têm mais ou menos a mesma ideia de pensamento. Vai sair com um casal que tem uma ideia e adora falar sobre trabalho. Aí vocês estão no momento de vida onde vocês estão trabalhando muito. Aí já sai com esse casal que vai falar ainda mais sobre aquilo que vocês já estão vivendo a maior parte do tempo. Não vai fazer sentido, não vai funcionar. Na verdade, na maioria das vezes vai até piorar. Vocês podem... Essa é a questão das perguntas surpresa, né? Não dá tempo de eu pensar nos assuntos. Mas vamos lá. Gosto do desafio. Vocês podem escolher um lugar diferente para não fazer nada. Por exemplo, digamos aqui em Maringá, se vocês ainda não conheceram, existe uma série de parques. Existe um bairro novo que foi aberto aqui, que tem inclusive uma cafeteria, que é o Eurogarden, né? Digamos que vocês são de outra cidade, eu duvido muito que vocês já tenham conhecido, a não ser que seja uma cidade muito pequena, mas duvido muito que vocês já tenham conhecido todos os parques, todos os lugares públicos mesmo.
ou se for de fato nessa cidade pequena, pode ser que muito provavelmente exista uma cidade maior aí a poucos quilômetros, então vale a pena conhecer, jantar nessa outra cidade e assim por diante, tá bom? Então, só resumindo, como fazer para o relacionamento não cair na rotina? Não tem como, ele vai cair nessa rotina. O que vocês precisam fazer é criar alternativas para não ficar sempre nesta rotina e entender que em algum momento, de alguma forma, vocês vão sair de uma rotina e partir para outra. É normal, já é esperado que isso aconteça, ok? Tá, vamos lá. Segunda pergunta. Minha Nossa Senhora. De novo, isso aqui é água, mas nessa pergunta aqui eu gostaria que fosse outra coisa. Engravidei uma moça em uma festa liberal. Usei preservativo que ela me deu, pois o meu tinha acabado. Eu e a minha esposa não sabemos o que fazer. Entendi. Vou ler de novo, tá? Engravidei uma moça em uma festa liberal. Tá, vamos por partes então. Então você e a sua esposa são um casal aberto, então frequentam festas de swing. Ok, entendi. Lá vocês conheceram uma moça, não ficou entendido aqui se ela era uma single ou se era outro casal liberal, onde vocês fizeram a troca, mas ok. Você usou o preservativo que essa moça te entregou, porque você esqueceu. O seu tinha acabado, entendi. Então você já tinha se relacionado com outras pessoas naquela noite. E eu e a minha esposa não sabemos o que fazer. Bom, primeira coisa, já conversaram com essa moça? Entendem o que está acontecendo? Sim ou não? Vamos considerar que não. Vou colocar as duas alternativas já que você não me deu ela. Digamos que é uma single. Vai pegar você, sua esposa, um local de preferência público. Vocês vão sentar e vão discutir como que vai ficar a vida desta criança que está sendo gerada. É o primeiro passo, tá? Não é sobre vocês. Tem uma outra vida agora que está sendo gerada. Então, como que vai ficar essa parte? Esse é o primeiro passo. Decidido e acordado algumas coisas, aí vamos para o outro lado. Como que vai ficar a relação de vocês dois enquanto casal com essa moça? Outra conversa que muito provavelmente não vai conseguir ser decidido nesse mesmo dia. Talvez vocês tenham que voltar em um outro momento para conversar sobre isso, tá? Então, vai haver alguns diálogos. E lembrando que diálogo é assim, se não chegou a uma negociação e uma conclusão, não é diálogo. Então precisa voltar em algum momento naquela parte que não foi concluída, vamos colocar assim, para que você não volte do início de tudo e aí vai gerar uma discussão, vai ficar cansativo, chato e tudo mais. Já é um assunto difícil. Toda vez que ter que ficar voltando, não vai ser legal. Então, voltem sempre, aliás, iniciem o diálogo de vocês, a continuidade dele, a partir do momento em que vocês pararam, principalmente num assunto complexo como esse, tá? Tá. A criança, a relação de vocês três, e depois um diálogo individual, você e a sua esposa, para vocês decidirem ali. Eu gosto muito de usar o contrato de casal, mas digamos que vocês não saibam o que é isso, vocês precisam estabelecer algumas regras de como vai funcionar tudo isso. Já que agora vocês sabem como vai funcionar o relacionamento com essa criança, o relacionamento com a mãe da criança, vocês precisam decidir como vai ser o relacionamento entre vocês com este novo modelo de casamento que vocês têm agora, que existe uma terceira pessoa, no caso, o filho ou filha, tá bom? Agora, digamos que a gente está falando de dois casais. Dois casais. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sei se eu estou sem internet, se eu estou ao vivo ou não, não dá para ver, mas vou continuar. Vamos lá. Primeiro de tudo,
Vocês vão ter todas estas conversas. Aliás, primeiro de tudo, não. As conversas são as mesmas. O que vai mudar é que vai incluir mais uma pessoa neste contexto. Quando for para conversar com a mãe da criança, é interessante que o marido também esteja junto, para que vocês decidam que tipo de relacionamento vai acontecer. Agora, pode ser que não seja uma conversa tão amigável assim, e pode ser também que vocês tenham que usar um advogado. E aí é interessante consultar para entender o que pode ser feito nesse sentido, tá? Mas eu estou levando em consideração aqui que foi um acidente, apesar de ser bem difícil isso acontecer. Mas eu vou considerar isso por hora, tá? Outras situações eu acho interessante você procurar um advogado, uma advogada e entender o que é possível. Não sei se você e sua esposa estão desconfiados de alguma coisa. Se estão, aí é interessante ver os meios legais para tomar as medidas cabíveis a respeito disso, tá bom? Mas os primeiros passos são esses. Não há muito diferente, aliás, não há algo muito diferente para ser feito nesse contexto, tá bom? Boa sorte, o que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Pergunta número 3. Penetração masculina é realmente prazerosa? Minha esposa quer fazer em mim. Me torno gay se deixar? Tá, vamos lá. Penetração masculina é realmente prazerosa? Biologicamente falando, sim. Sim. Você vai estar estimulando diretamente a área da próstata, que é uma área muito erógena. Então, sim, biologicamente, há prazer anal quando a gente fala de homens, tá? Pessoas do sexo masculino. Não que não há prazer anal também no sexo feminino, mas daí é uma outra história, um outro contexto. Vamos focar na pergunta que você me colocou aqui. Minha esposa quer fazer em mim. Tá, mas existe algum receio da sua parte em relação a isso? Existe alguma curiosidade? Se existe alguma curiosidade da sua parte, já colocando a resposta da outra pergunta, me torno gay ou não? Não, tá? A gente está falando aí do que pode vir a ser um fetiche. Então, não tem nada de errado, nada mesmo de errado em você fazer isso. Só é interessante que vocês conversem. Como vai ser? Usem, claro, a internet para pesquisar, comprem um lubrificante, enfim, entendam como que vai ser essa situação e você especificamente esteja de fato aberto ao que vai acontecer ali e aberto mais ainda para depois conversar com a tua esposa sobre isso. Agora, vocês têm que testar. Não vou colocar mais nenhuma situação nesse sentido, não. Não, você não vai se tornar gay e sim existe, biologicamente falando, prazer deste ato, ok? O que fazer quando a paixão acaba? Toma mais uma água. Olha, não sei se é bem essa pergunta que você deveria se fazer. Primeiro você tinha que pensar assim. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. É porque eu tô pensando em algumas coisas aqui. É ao vivo e eu não sei das perguntas de vocês, tá? Tô vendo agora, então tô pensando junto. Quando eu penso assim, do que fazer quando a paixão acaba, automaticamente eu fico pensando, eu fico imaginando, não é o que fazer quando a paixão acaba, é tentar identificar o que vocês deixaram de fazer que essa paixão deixou de ocorrer. O que vocês fizeram que acabaram com este contexto de se sentirem apaixonados. Não é procurar a consequência de todos esses problemas. Como eu sempre digo, ir nas consequências vai fazer com que vocês fiquem sempre patinando. Não vai resolver. O que fazer quando a paixão acaba?
Nada, acabou, termina o relacionamento. Ou entre em um acordo de como vai ficar esse contexto de relacionamento. Talvez vocês queiram ainda permanecer juntos, talvez não. Agora, entender o que causou essa consequência da paixão acabar é o que vai fazer com que vocês permaneçam juntos dentro de um contexto de relacionamento saudável. Ou possam construir meios ou voltar a fazer algumas coisas que traga novamente esse contexto de paixão. Entende? Por exemplo, eu me vesti um pouco melhor para esperar o meu marido. Eu, enquanto marido, me cuidava um pouco mais. Agora a gente relaxou, ambos em diversas situações e tal. É claro que daí existe a questão que me colocaram aqui anteriormente sobre a rotina. Mas a gente está falando aqui que a paixão acabou. Então pode ser por esse simples motivo ou por uma série de outras questões. Brigaram muito, envolvimento da família, parentes e assim por diante, filhos e etc. Não tem mais momentos do casal, ou um acredita que está olhando para o cônjuge mais como pai ou mãe do que como marido e mulher. Então, é interessante entender o porquê para daí consertar. Mas se chega ao espaço de tempo onde vocês têm a certeza de que a paixão acabou, não sei se há muito o que fazer. Agora há um outro contexto onde de fato a paixão vai acabar, que é aquele fogo do início do relacionamento, que é estrelinhas, é aquele friozinho na barriga. Não, isso acaba, tá? E isso de fato também acaba em qualquer relacionamento. Para daí depois iniciar um processo maduro de amor. Não sei se pode ser também assim o sentido da sua pergunta, mas pelo que eu entendi aqui me parece que não. Acho que é isso. Não vou falar mais porque não sei muito como funciona. E aliás, eu sei que vocês gostam de me ver daí nessas situações onde eu me perco um pouquinho, mas me diga no resultado final como que é uma live onde eu não me preparo, onde eu simplesmente abro a câmera, alguém escreve as perguntas que vocês mandaram para mim e eu vou aqui tentando responder no ao vivo. Como que vocês veem este formato? Ok? Só para eu entender e saber o que está chegando aí para vocês. Vamos lá, próxima pergunta. Não sei se essa aqui é realmente uma pergunta. Traí meu ex-marido e meu pai não me aceita em casa. Diz que isso não é coisa de mulher direita fazer. Tá, não é uma pergunta, é uma afirmação. Traí meu ex-marido e meu pai não me aceita em casa. Diz que isso não é coisa de mulher direita fazer. Tô pensando. É que eu queria falar muita coisa sobre esse pai, mas eu não entendo, não sei o contexto de que isso aconteceu, como aconteceu e assim por diante. Essa questão de dizer que isso não é coisa de mulher direita fazer é uma fala machista, isso é claro. Agora tem uma questão aqui bem eminente, e isso eu posso falar. Existe ainda hoje, culturalmente, uma aceitação muito maior de um homem traindo do que de uma mulher traindo. E aí já veio uma das perguntas que já me fizeram aqui: quem trai mais, o homem ou a mulher? Hoje em dia, esses números são muito parelhos. O que acontece é que a mulher, por ter esta cultura de não ser aceita quando trai, ela tem uma maior facilidade e uma maior necessidade de esconder todo esse contexto. Ou seja, uma mulher quando trai,
E aí tem o ditado popular, ela não trai, ela se vinga. Por quê? Porque ela faz escondido. Ela só vai deixar você saber se ela realmente quiser. Já o homem, por outro lado, socialmente aceita essa questão de traição, é até já esperado por alguns grupos de pessoas, de homens, enfim, que o homem traia. Então é natural, o homem trair e depois no outro dia chegar num grupo de amigos contando o que aconteceu, como foi e tal, tirando vantagem, para se sentir mais homem frente àqueles demais. Já, isso é uma afirmação, né, dessa questão cultural, quando é no caso da mulher e a mulher se vê numa posição de não conseguir esconder, ela muitas vezes é rechaçada de alguma forma. Ela não recebe a mesma aceitação que o homem quando comete esse tipo de comportamento. Como não há nenhuma pergunta, eu prefiro parar por aqui. Mas se tiver alguma dúvida específica sobre isso, você que me perguntou, por favor, deixe nos comentários ou me chame no particular para a gente conversar, tá bom? 6. Opções de lazer para casal pobre. Tá, antes de eu continuar lendo, o que para vocês significa um casal pobre? Pobre de quê? É financeiro? Mas o que vocês, ainda assim, pensando em financeiro, consideram um casal pobre? Pensa aí, tá? Porque muitas vezes vocês têm algumas coisas, mas olham para um padrão, que é o que talvez vocês almejam chegar, e justificam isso como vocês sendo pobres. Mas talvez dê para fazer muita coisa dentro do padrão que vocês podem, né? Mas a palavra pobre me remete a diversas outras coisas e não é muito legal. Opções de lazer para casal pobre que não consegue guardar dinheiro. Aí tem uma outra coisa. Eu sei que tem os gurus, né, de vida financeira aí que dizem que dá para você guardar R$ 1.000, R$ 600, enfim. Eu não digo isso, até porque eu não sou nenhum guru financeiro, não entendo muito sobre essa área, mas eu já tive numa situação financeira extremamente difícil e eu só consegui sair dela guardando dinheiro. Mas quanto? Que seja 5, 10, R$ 1, R$ 20. E aí junto o casal, o que era para ser 10 fica 20, o que era para ser 5 fica 10, o que era para ser 50 fica R$ 100. Que seja, mas vocês precisam estabelecer o costume de colocar nas despesas de vocês um valor X para vocês guardarem. Senão ele vai para o lanche, senão ele vai para uma saidinha, senão ele vai para um combustível do carro para usar para um lugar que talvez vocês nem precisavam ir, ou um uso desnecessário, ou uma compra desnecessária e assim por diante. Então, sim, a não ser que os dois estejam desempregados e sem nenhuma possibilidade de fazer renda, dá para guardar dinheiro. E aí, antes de eu falar do lazer, seria interessante, se for um caso de renda, vocês precisam de fato estabelecer meios para criar esta renda. Que seja comprando sei lá, um pote de brigadeiro, fazendo e indo vender. Alguma coisa precisa ser feita, tá bom? Casal que não guarda dinheiro é porque não quer. Eu não estou dizendo quantias, pode ser 5, 10, 15, 20, R$ 30, mas precisa haver esse costume de colocar nas despesas uma parcela mensal que vocês vão guardar, ok? Agora, opções de lazer. Como eu falei anteriormente, não sabia dessa pergunta, então só vou repetir. A questão dos parques, talvez vocês não tenham conhecidos todos. Marcar para fazer alguma coisa na casa de um casal amigo, na casa de vocês e trazer outros convidados. Dá uma olhada no site da prefeitura da sua cidade, veja se não tem eventos gratuitos. Aqui em Maringá tem bastante, não sei na sua cidade, em específico pelo que eu vi. Não me lembro se foi essa semana, a semana passada, tinha alguns eventos gratuitos por aqui, mas olhe em específico na sua cidade, tá bom? Agora, se existe um financeiro um pouco melhor, aí vocês podem expandir para viagens, para passeios em outras cidades, cidades vizinhas. Agora que está muito calor, um lugar para se refrescar.
Aí é interessante uma sugestão, tá? Que vocês marquem o seguinte: em um mês vocês vão fazer algo que o marido gosta. No outro mês vocês vão fazer algo que a esposa gosta. Porque o que acontece muitas vezes é, em alguns casos, o marido sempre cede ou a esposa sempre cede. E aí no fim das contas o casal acaba fazendo sempre algo que um dos dois gosta. E o outro sempre acaba, vamos usar essa palavra, aceitando, para não colocar outros. Mas fazendo desta forma, um mês um escolhe, outro mês o outro escolhe, dá oportunidade para que ambos se sintam pertencentes e tomando decisões dentro do relacionamento, ainda que seja primeiramente envolvendo lazer. Bom, isso acontece em muitos casais, de somente um ser o detentor das decisões. Normalmente é o que ganha mais. Então, que seja feita essa troca. Vai ser interessante para vocês, tá bom? Que mais? Pergunta 6. Pergunta 7. Tudo que fazemos precisa ser do jeito dele. Alguma dica? Primeiro, dizer não. Se você não consegue, então primeiro aprender a dizer não. Segundo, sentar e dialogar. E o diálogo vai ser nesse seguinte sentido: por que você não consegue tomar decisões? E aí, essa pergunta precisa chegar nele da seguinte forma: por que você não sente confiança? Deixa eu reformular. Por que você não se sente confiante o bastante para permitir que eu faça algumas coisas dentro do nosso relacionamento? É essa a pergunta que você precisa iniciar o diálogo. Porque muitas das ações que ele acaba tomando pelo casal, ou muitas vezes por você, é porque existe algo nele que faz com que ele haja desta forma. É interessante que você saiba o porquê, e a única pessoa que pode dizer isso é ele. Se ele por algum motivo dizer que não sabe, aí procure ajuda profissional, tá bom? Vi uma vez você falando que não gosta de nada. Meu Deus, que letra é essa? De novo. Vi uma vez você falando que não gosta de nada que te deixa preso. Mas você não é casado? Ah, bonitinha. Ou bonitinho, não sei. Deixa eu tomar água aqui. Eu sinto muito por você se a ideia que você tem de casamento é relacionada com prisão, com posse, poder. Não sei se você é casada, se é solteira, se você é casado ou se é solteiro. Mas casamento não tem nada a ver com prisão. Se você está num contexto onde sentir-se preso significa estar casado, procure entender um pouco mais sobre o real significado de casamento. Não tem nada a ver com isso. Última pergunta. Não entendi. Sandy separou. Ana Castela separou. Agora nunca mais eu caso. Os exemplos de casamento que eu tinha não existem mais. Nossa. Entendi. Ah, e tem mais coisa aqui. Eles romantizam o término do relacionamento. Sandy mesmo disse que terminaram, mas ainda se amam e que foi um relacionamento bem sucedido. Entendi, então quer dizer que as pessoas terminam e aí uma precisa ficar odiando a outra. Olha, o maior problema dos relacionamentos é que cada um de vocês já vem para essa relação com um modelo pré-estabelecido do que é ser casal. E aí não só nesse exemplo aqui onde a gente está falando de um término de pessoas famosas, enfim, mas indiferente, todas as pessoas têm essa dificuldade de entender que existe mais de um modelo de ser casal, de entender que muitas vezes o modelo de ser casal que elas conhecem não é o correto. Não é o que vai fazer elas ter um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Muito pelo contrário. Eu vou responder a mesma coisa que eu coloquei para a pessoa que fez a pergunta anterior.
procure estudar um pouco mais, procurar um profissional para te ajudar sobre o que é de fato um relacionamento saudável, ok? Já estou estendendo o nosso tempo. Muito obrigado a você que ficou até o final. Muito obrigado a você que veio aqui e esteve presente a mais uma live. Tinha 2 colocações aqui. Bora se hidratar, sim. Estou hidratando aqui. Inclusive esse copo é o único que estava por ali, mas deu certo. Nos vemos daqui 15 dias, mas desta vez a live vai ser no YouTube. Às 20 horas, daqui 15 dias, eu vou fazer uma live lá, também de perguntas e respostas, e com uma coisinha a mais que só vai saber quem estiver lá, para a gente dar uma continuidade neste projeto que vocês também só vão saber. Eu vou contar lá, eu vou falar um pouquinho mais. Obrigado por quem me acompanhou até aqui. Nos vemos amanhã e depois de amanhã, sempre aqui no Instagram. No YouTube, lembrando, sempre tem vídeo, quarta-feira, 12h30. Todas as quartas ao 12h30, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Agora o bonito não sabe como encerrar a live. Pronto, agora sim.